Uma das principais características que diferenciam a espécie humana das demais é a capacidade do pensamento contínuo. Representa um potencial capaz de criar ou destruir. Estudos desenvolvidos no nosso século comprovam que pensando emitimos ondas mentais carregadas de energias positiva ou negativa na direção do objetivo de nossos pensamentos. Inconsciente quanto a essa ocorrência que se manifesta incessantemente a partir de si mesma, a criatura humana não tem controle dessa força, dispersando energias ao pensar, por exemplo, em várias coisas ao mesmo tempo. Ignora também que, além de emissora, é receptora de ideias e energias. Pensando, liga-se a faixas às quais se sintonizam outras mentes. Fenômeno similar ao do aparelho de rádio, que capta e reproduz sinais em frequências e faixas diferentes, veiculando mensagens boas ou más. Esse desconhecimento requer um esforço muito maior todas as vezes em que tenta se concentrar em algo. Extrair o melhor de algumas das oportunidades que temos para estabelecer uma conexão com o plano espiritual é o objetivo desse comentário. Para facilitar a compreensão, sugerimos um roteiro sobre nossa atitude mental. André Luiz, reproduzindo o diálogo com o instrutor espiritual Aulus no livro Nos Domínios da Mediunidade, diz que a oração é prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que atrai. Do ponto de vista coletivo, quando participamos de uma prece em um conjunto de pessoas, o elemento que a está proferindo pode ser comparado ao regente de uma orquestra. Sabemos que se apenas um dos músicos deixa de acompanhar os movimentos do maestro, o resultado de muitos poderá ficar prejudicado por seu instrumento estar fora do tom, mais adiantado ou mais atrasado que os demais. O êxito ficará comprometido e o que seria um belo espetáculo redundará num fracasso. De igual modo, no momento da prece coletiva, todos deveremos concentrar nossa atenção no que é dito, procurando sentir as palavras. Isso não apenas renova nossa atmosfera psíquica, como nos identifica com a peculiar ao ambiente. Caso contrário, o aproveitamento daquele instante será muito reduzido ou não será alcançado. Conclusão: devemos convergir nossa atenção às palavras daquele que profere a prece e controlar essa atenção para que os pensamentos não se dispersem nas divagações de nossa mente. Emmanuel, orientador espiritual de Chico Xavier, discorrendo sobre vibrações no livro Paz e Renovação, lembra que no terreno do espírito a vibração pode ser entendida como oscilação ou onda mental que projeta-se de nós ou nos atinge, carregando as energias ou fluidos que as motivaram. Do ponto de vista coletivo, o exemplo da orquestra também pode ser lembrado. Quando nas reuniões públicas alcança-se o momento das vibrações, devemos fixar nossa atenção no que diz o condutor dessa parte do trabalho, sentindo as palavras articuladas para que, sintonizados numa mesma faixa de pensamentos, não apenas recebamos aquele banho de energia peculiar à prece, mas também cedamos fluidos para a equipe espiritual que se movimenta no ambiente, que a canalizará e aplicará a outros assistidos pelo grupo. Entendendo o passe como transformação
de energias revitalizadoras, não podemos nos esquecer que a mente do receptor, do mesmo modo que pode favorecer-lhe a eficácia, é capaz de neutralizar-lhe os efeitos. Para se sentir os efeitos do passe, é necessário criar condições psicoemocionais para isso. André Luiz, ainda no livro Nos Domínios da Mediunidade, lembrando palavras do instrutor espiritual Aulus, afirma que o estado de confiança representa a tensão favorável à percepção dos resultados. Essa tensão decorre da fé. Compara o processo à fotografia que requer a chapa impressionável para deter a imagem, tanto quanto em eletricidade carece-se do fio sensível para a transmissão da luz. Sem recolhimento e respeito na receptividade, não conseguimos fixar os recursos imponderáveis que funcionam em nosso favor. Portanto, na hora do recebimento do passe, procuremos neutralizar a curiosidade improdutiva. Mentalizemos Jesus, ou quadros da natureza que nos sensibilizam o coração, e somente assim possibilitaremos a assimilação pelo nosso corpo espiritual das energias transmitidas pelo passe. Renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. A mente reanimada pelo passe reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo. O professor José Herculano Pires elaborou um interessante roteiro para que nós nos conduzamos no dia a dia de uma forma equilibrada. Primeiro, ao acordar, diga a si mesmo: Deus me concede mais um dia de experiências e aprendizado. É fazendo que se aprende. Vou aproveitá-lo. Repita isso várias vezes, procurando manter essas palavras na memória. Segundo, ligue-se a pensamentos bons e alegres. Repila as más ideias. Compreenda que você nasceu para ser bom e normal. As más ideias e as más tendências existem para você vencê-las, nunca para se entregar a elas. Terceiro, mude a maneira de encarar os semelhantes. Na essência, somos todos iguais. Se alguém está irritado, não entre em sua irritação. Trate-o com bondade. Ajude-o, que também será ajudado. Quarto, vigie seus sentimentos, pensamentos e palavras das relações com os outros. O que damos, recebemos de volta. Quinto, não se considere vítima. Você pode estar sendo algoz sem perceber. Pense nisso constantemente para melhorar suas relações com os outros. Viver é permutar. Examine o que você troca com os outros. Sexto, ao sentir-se abatido, não entre neste astral. É difícil sair dele. Lembre-se de que seus males são passageiros, mas, se você os alimentar, eles durarão. É você que sustenta seus males. Cuidado com isso. Sétimo, frequente a instituição com que se sintoniza. Não fique pulando de uma para outra. Quem não tem constância, nada consegue. Oitavo, se você ouve vozes, tem visões, sente toques ou arrepios, não dê atenção, nem se assuste com esses efeitos físicos. Leia diariamente, de manhã e à noite, ao deitar-se, um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo e medite sobre o que leu. Abra o livro ao acaso. Neutralize influências negativas com o poder de sua vontade.
Nono, reformule o conceito de si mesmo. Você não é um pobrezinho abandonado ao mundo. Os próprios vermes são protegidos por leis naturais. Estabeleça pouco a pouco o controle de si mesmo com paciência e confiança. Você não depende dos outros. Depende de sua mente. Mantenha-a arejado. 10º, estude as obras de Allan Kardec. A pesquisa pessoal é recomendada para todo que se inicia no conhecimento das propostas espíritas. Devemos evitar apegarmos-nos às opiniões de líderes ou médiuns, visto que naturalmente são criaturas falíveis, avançando como qualquer outra pessoa em meio a um processo evolutivo. Muitos são os que desacreditaram do Espiritismo por se decepcionarem com este ou aquele dirigente. O Espiritismo é uma questão de crença pessoal que requer estudo sério e continuado, lembra Kardec. Nesse contexto, as obras básicas são caminho seguro. Se nossas dúvidas são de ordem filosófica, o Livro dos Espíritos é o mais indicado. Se pretendemos nos desenvolver na ciência das relações entre os dois planos através da mediunidade, o Livro dos Médiuns é o caminho. Se as questões de ordem moral nos incomodam, o Evangelho segundo o Espiritismo é o remédio. Se o futuro de toda criatura humana nos atemoriza, o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, pode nos tranquilizar. Se nossas origens, a atividade maravilhosa de Jesus ou a possibilidade de antever-se o futuro constituem-se em nossas preocupações, a Gênese é onde encontraremos elementos seguros para nossas reflexões. Comecemos pelo começo. É o lema que deve nos estimular. Vencida essa etapa, podemos conhecer a série de verdadeiras reportagens transmitidas pelo espírito conhecido como André Luiz e que ganhou muito espaço nas pesquisas dos interessados pela vida no mundo espiritual e suas relações com a nossa, se popularizando como a coleção Nosso Lar. São 11 livros revelando que a morte nada mais é que mudança de plano e que a vida física e espiritual se interam em relações permanentes. Na primeira obra da série, Nosso Lar, nos cientificamos das primeiras experiências após a morte do autor, bem como a colônia espiritual para a qual foi transferido, sociedade organizada reunindo mais de 30 milhões de espíritos que vivem sob a proteção de uma estrutura social, política e econômica, onde predomina a igualdade, a justiça e a fraternidade. No desdobramento da série Missionários da Luz, onde André Luiz descreve a ação do plano espiritual no preparo do espírito a reencarnar, o planejamento existencial, a fecundação do óvulo, a gestação, o nascimento na Terra até a sua volta ao espaço através do fenômeno da morte. Os Mensageiros relata-nos a sua participação em expedição socorrista designada para agir no plano físico. Obreiros da Vida Eterna elucida-nos a respeito da forma como transcorre o desencarne de um ateu, um católico, um protestante e um espírita. No Mundo Maior, trata, do ponto de vista espiritual, das razões do desequilíbrio nervoso. Ação e reação dilata-nos a compreensão sobre a lei de causa e efeito. Libertação aborda a questão da obsessão,
e o trabalho exaustivo de abnegados espíritos no afã de libertar perseguidos e perseguidor. Entre a terra e o céu, explica-nos o mecanismo da prece e o processo socorrista que desencadeia. Nos domínios da mediunidade, apresenta na prática um estudo sintético sobre mediunidade. Sexo e destino, aprecia os efeitos das ações inconsequentes envolvendo essa inegável força propulsora da vida, o sexo. Finalmente, e a vida continua, amplia mais ainda os conceitos a respeito da morte e o morrer. Se a sua curiosidade envolve temas ligados à origem da Terra e da espécie humana sobre ela, os livros recomendados são A Caminho da Luz, de Emmanuel, e Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, ambos recebidos pelo médium Francisco Cândido Xavier, além de Evolução Anímica, de Gabriel Delany, e Morte, Renascimento e Evolução, de Hernani Guimarães Andrade.